Olá pessoal, eu sou o acadêmico Antônio da UFMS, do Polo de Bataguaçu, do curso de Matemática. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estar estudando função sobrejetora, função bijetora e representação de funções. Então nós vamos estar vendo esses três tópicos relacionados à matéria de funções, que é a função sobrejetora, a função bijetora e representação de função. Função sobrejetora. Dizemos que uma função f é sobrejetora ou sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. Essa é a nossa regrinha. Então, dizemos que uma função f é sobrejetora ou sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio estão associados com algum elemento do domínio. Vejamos alguns exemplos. Vejamos a função f, onde eu tenho um conjunto A e o conjunto B. Observamos o nosso diagrama de flechas, Vamos observar no nosso diagrama de flechas o que acontece aqui. Vamos lá, essa é uma função f de A para B, onde A é o meu domínio e B é o meu contradomínio. Observamos que todos os elementos do meu contradomínio estão se relacionando com algum elemento do meu domínio. Todos eles estão se relacionando ou se correspondendo. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o meu contradomínio, todos os elementos do meu contradomínio, se relacionam com o meu domínio, que é o conjunto A. Ou seja, o meu conjunto B, todos os elementos do meu conjunto B, estão se relacionando com o meu conjunto A. Nesse caso, esta é uma função sobrejetora. Então, f é uma função sobrejetora, porque a regra é bem clara. Ela diz o seguinte, olha, a função é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio, que são esses aqui, se relacionarem com o meu domínio. De outra maneira, também podemos dizer que uma função é sobrejetora quando o meu conjunto imagem, quando a imagem da minha função for igual ao meu contradomínio. E quem é o meu contradomínio? É o conjunto B. Quem é a minha imagem? Minha imagem é todos os elementos que estão se correspondendo nessa função. Observem aqui que são todos esses elementos aqui. Não sobra elemento nenhum sem se corresponder aqui no meu contradomínio. Então, a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Isso faz com que essa função f de A para B, função de f de A em B, seja uma função sobrejetora. Vamos ver um segundo caso. Então, f é sobrejetora. A função f é uma sobrejetora. Vamos ver a função g, onde eu tenho o conjunto A e também o conjunto B. Vamos ver o nosso diagrama de flechas, onde o conjunto A é o meu domínio e o conjunto B é o meu contradomínio. E aí, olhando assim, será que a gente consegue chegar a uma conclusão, Então vamos lá. Lembrando lá, recordando o que é uma função sobrejetora. A função sobrejetora é quando todos os elementos do meu contradomínio se relacionam com o meu domínio. Não importa se ele se relaciona mais de uma vez, Não importa. O importante é que todos eles se correspondam. Olha aqui, o meu contradomínio B aqui se relaciona mais de uma vez. Olha só, esse elemento aqui está se relacionando com dois elementos do meu domínio. O segundo elemento também se corresponde com dois elementos do meu domínio. Então,
O meu contradomínio aqui, você pode observar que todo ele se corresponde com o meu domínio. Então, todos os elementos do contradomínio se relacionam com o domínio. E também dizemos aqui que a minha imagem dessa função g, que é uma função g de A para B, por isso que A é o meu domínio e B é o meu contradomínio, né? Então, o meu conjunto imagem, a imagem da minha função, ela é o meu contradomínio. Então, por esse motivo, essa função é uma função sobrejetora, né? Então, ela é uma função sobrejetora. Vamos ver o seguinte, vamos verificar um outro exemplo. Vamos verificar a função h, onde eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Essa também é uma função de A para B. Vamos ver o diagrama de flechas, o que está acontecendo, se ela vai poder ou não ser uma função sobrejetora. Vimos aqui o seguinte, olha lá, no meu contradomínio, né? Eu já vi que ela já fala o seguinte, opa, eu tenho dois elementos aqui, tem um elemento do conjunto B, que é o meu contradomínio, se relacionando duas vezes. Isso aqui não tem problema, pode acontecer, que não vai ter problema. Aqui o primeiro elemento se relaciona também. O quarto elemento se relaciona, mas aí eu tenho um probleminha aqui, olha só. Esse elementozinho aqui não se relaciona com ninguém, né? Então, esse elemento de B não está se relacionando com ninguém do elemento do conjunto A, que é o meu domínio. Ou seja, o meu contradomínio, né? Meu contradomínio, que são os elementos do conjunto B, não estão todos se relacionando com o meu domínio, que é o conjunto A. Então, lembra lá da regra que ela dizia também o seguinte, que o meu conjunto, para ela ser sobrejetora, que a minha imagem, a imagem da minha função, teria que ser igual ao meu contradomínio? E não acontece. A minha imagem é quem? São os elementos do contradomínio que estão se relacionando. Então, são esses elementos aqui, mais esse último elemento, porque eles se correspondem. Agora, esse elemento aqui, ele não se corresponde, então ele não faz parte da minha imagem. Ele faz parte do meu contradomínio, mas ele não faz parte da minha imagem. Então, essa função aqui, ela não é sobrejetora. Ela é uma função que ela não é sobrejetora. Por quê? Olha lá a nossa dicasinha, né? A h não é sobrejetora, né? A função h não é sobrejetora, pois no contradomínio sobra elementos sem se corresponder com o domínio, que seria esse elemento aqui, né? Então, por outro lado, nós podemos dizer também que ela não é sobrejetora, porque a minha função imagem é a imagem, né, na verdade, da minha função é diferente do meu contradomínio. Então, por este motivo, esta função não é sobrejetora. Tá? Então, vamos para mais uma dica, revisando para ficar bem, digamos, ficar bem fixado isso na nossa mente. Nós temos aqui a nossa regrinha. Então, uma função f é sobrejetora se e somente se para todo y pertencente ao contradomínio de f existir um x pertencente ao domínio f, tal que f de x igual a y de, né, a função x igual a y. Então ele diz o seguinte, olha, todo y pertencente ao meu contradomínio de f existir um x pertencente ao domínio, ou seja, se ele se corresponder com o x pertencente ao domínio, né, tal que f de x igual a y, a função de x seja igual a y. De outra maneira, uma função f é sobrejetora se e somente se o contradomínio de f
né, for igual à imagem da minha função f. Então são aqueles dois casos. Se a minha imagem é igual ao meu contradomínio, então ela é uma função sobrejetora. Tá ok? Então ficou bem fixado isso aí, o que é uma função sobrejetora. Então, já que a gente sabe o que é uma função sobrejetora, vamos estudar agora uma função bijetora. Dizemos que uma função f é bijetora ou bijetiva, né? Pode usar esses dois nomes, bijetora ou bijetiva, quando f é injetora e sobrejetora simultaneamente, ou seja, quando ela for uma função injetora e uma função sobrejetora ao mesmo tempo, né? Lembramos que a gente já estudou a função injetora em um outro momento. Então vamos lá para os nossos exemplos, para ficar mais fácil de fixar o que é uma função bijetora. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma função f de A para B, né, no meu diagrama de flechas, aonde todos os meus elementos, né, do domínio se relacionam com o meu contradomínio. E observamos aqui o seguinte, olha só. Bem, a regra dizia o seguinte, né, para ela ser, né, bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então eu já sei aqui que o meu contradomínio, né, é igual à minha imagem, né? Porque o que é a minha imagem? Não é, são os elementos que se correspondem no meu contradomínio? Então, tá aqui. Ela fala a regra também que para ela ser sobrejetora é necessário que todos os elementos do meu contradomínio se relacionem com o meu domínio. Aqui eles estão. Então, eu já sei que ela é sobrejetora. Agora vamos verificar a condição para ela ser injetora, que é uma das regras. Bem, para ela ser injetora, diz o seguinte, que todos os elementos do meu domínio tem que se relacionar, né? Tem que se relacionar com o meu contradomínio, certo? Está se relacionando. Porém, apenas uma vez, né? Ou seja, x1 tem que ser diferente de x2. Ou seja, o meu elemento aqui primeiro, ele tem que corresponder com um elemento diferente do elemento do contradomínio. Então, para ela ser injetora, né? Então, eles não podem, eu não posso dois elementos aqui do meu domínio se corresponder com um único elemento aqui do contradomínio, porque ela não vai ser injetora. Ela pode até ser sobrejetora, mas ela não vai ser injetora se isso acontecer, né? Então, nesse caso aqui, ela é sobrejetora porque todos os elementos do conjunto do contradomínio se relacionam com o meu domínio, porque o meu conjunto, né, a minha função imagem, que é a minha imagem da minha função, é igual ao meu contradomínio, e ela é injetora porque o meu domínio, todos os elementos do meu domínio se relacionam com o meu contradomínio, mas se relaciona uma única vez, ou seja, cada elemento é um para um, né? Aqui. Então, por esse motivo, ela é injetora e sobrejetora. Então, nesse caso, o exemplo 1, ela é uma função bijetora, pois ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vamos ver o segundo exemplo, né? Onde nós temos aqui a função g e o nosso diagrama de flechas, né? Observamos aqui que essa função, ela não é, já começa que ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque o meu contradomínio aqui, ó, tem elementos sem se corresponder. Olha aqui, tem um elemento aqui que não se corresponde. E ela não é injetora, né? Porque eu tenho aqui, ó, elementos do domínio também que não se correspondem, que se correspondem mais de uma vez,
né, com o mesmo elemento. Então tem dois elementos aqui que se correspondem com o mesmo elemento lá, né? Então não é 1 para 1. Então nesse caso aqui, né, essa função não é bijetora, né, por esse motivo, porque ela não é nem injetora nem sobrejetora. Agora vejamos o exemplo 3, onde eu tenho meu diagrama de flechas aqui. Olha só, nesse caso aqui, a função, né, o meu domínio, ele se relaciona com o meu contradomínio 1 para 1, olha só, né? Cada elemento do meu domínio se relaciona com um único elemento do meu contradomínio. Então essa função aqui ela já começa sendo o que? Injetora, né? Mas ela não é sobrejetora porque a regra da sobrejetora ela diz o seguinte: para ser sobrejetora, né, o meu contradomínio tem que todos os elementos do meu contradomínio tem que se relacionar com o meu domínio. E isso não ocorre aqui. Por quê? Eu tenho 4 elementos aqui no conjunto A, que é o meu domínio, se relacionando com 4 elementos aqui do contradomínio. E tem um elemento que ficou sozinho, tadinho. Ficou aqui sem ninguém. Então, por causa desse elemento aqui que não está se correspondendo com ninguém, não está conversando com ninguém, não está se correspondendo, né, não está se relacionando, ficou solitário ali, ela não é sobrejetora. Essa função ela é uma função injetora, porém não é sobrejetora. E como a regra diz, né, ela não é bijetora, né, pois para ela ser bijetora, ela teria que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E ela não é sobrejetora, ela é apenas injetora. Tranquilinho até aí? Pegamos fácil o que é uma função bijetora? É simples, é só a gente lembrar que para ela ser uma função bijetora, ela tem que ser uma função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, né? Então, revisando, uma função f é bijetora se e somente se para todo x, x1 pertencente ao domínio de f e x2 pertencente ao domínio de f com x1 diferente de x2 tivermos f de x1 diferente de f de x2 e, olha só a questão, e o meu contradomínio for igual à minha imagem. Então, além disso, né, ou seja, além de o meu x1, né, e x2 da minha função ser diferente, ele ainda tem que o meu contradomínio ser igual à minha imagem. Então, somente nesse caso aí que nós vamos ter uma função bijetora, quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos agora para o exercício proposto, né? Então está lá, resolva o exercício. Nós temos os conjuntos A, B, C e D, e nós temos o enunciado, né? Vamos para a letra A. Função A de A em B tal que f de x é igual a x ao quadrado. Então nós vamos pegar aqui o meu conjunto A, que é o conjunto, nosso conjunto A lá, é igual a menos 4, 4, 0 e 5. E o meu conjunto B, que é lá 16, 0 e 25. Então, indo pela nossa função, pelo que diz a nossa função aqui, né, que é de A para B, então meu domínio aqui vai ser o meu conjunto A, o meu contradomínio vai ser o meu conjunto B, mas ele diz o seguinte, ó, f de x é igual a x ao quadrado, né? Então eu vou pegar aqui, quem é x aqui? Não é os elementos, não são os elementos do meu conjunto A aqui, que é o meu domínio? Então, menos 4 ao quadrado, né, menos 4 ao quadrado, igual a 16. Então, vou ligar com 16. 4
ao quadrado, então, levando o número 4 ao quadrado, que é o x ao quadrado aqui, é igual a 16. 0 ao quadrado, então, vou pegar 0 aqui, substituir no lugar de x, então 0 ao quadrado é igual a 0, né? Então, se eu levar um número, o número 0 ao quadrado ou a qualquer potência, ele sempre vai ser 0. E, né, eu pego o número 5, substituo no x aqui, para me obter o meu contradomínio. Então, 5 elevado ao quadrado vai ser igual a 25. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho, né, resolvi aqui, representei minha função aqui, representei ela pelo diagrama de flechas, eu posso dizer que função que é essa, né? Então, essa função aqui, nesse caso aqui, lembramos lá, vamos recordar. Quem é o meu conjunto imagem aqui? O meu conjunto imagem aqui é o 16, o 0 e o 25. Quem é o meu contradomínio aqui também? É o 16, o 0 e o 25, que é o conjunto B, né? Então, nesse caso aqui, essa função é uma função sobrejetora. Porque lembra lá que na função sobrejetora, o meu contradomínio é igual à minha imagem? Então, nós temos aqui, ó, e a minha imagem é quem? São os elementos do meu contradomínio que estão se relacionando. Ah, mas, professor, aqui o 16 se relaciona mais de uma vez, né? Ele se relaciona com o menos 4 e com o 4. Não tem problema. Não existe problema em relação a isso. Porque a função sobrejetora ela apenas diz que todos os elementos do meu contradomínio têm que se relacionar com o domínio, né? Que seria aqui o meu conjunto A. E todos os elementos do conjunto B estão se relacionando realmente com os elementos do domínio, que é o conjunto A. Vamos para o segundo exercício aqui, meu exercício B. Que ele já é a função G, é um pouquinho diferente, né? Ela fala lá, G é igual, né? A função G de A para C, olha lá, ó, função A de A para C, tal que f de x é igual a x mais 1. Né? Então, vamos pegar lá o meu conjunto A, né? Que é esse conjunto aqui. Então, vamos pegar o conjunto A, que é o menos 4, 4, 0 e 5. Então, está aqui o meu conjunto A, menos 4, 4, 0 e 5. E pegar o meu conjunto C. Quem é o meu conjunto C? Meu conjunto C está aqui, ó, menos 3, 5, 1, menos 4, 6 e 8. Né? Então, eu tenho ela aqui. Vamos agora substituir a função aqui, né? O x aqui. Então, menos 4, né? Menos 4 no lugar do x aqui, menos 4 com mais 1, regra de sinal, menos com mais vai ficar menos, 4 menos 1 igual a menos 3. Né? Então, menos 4 se relaciona com menos 3. 4 mais 1, então vamos pegar o 4 aqui, substituir pelo x, 4 mais 1, continha de mais, olha que simples, né, de adição, 4 mais 1 igual a 5, então o 4 vai se relacionar com 5, 0 mais 1, né, se eu tinha nada, ganhei 1, então eu fiquei com 1, né, 5 mais 1 igual a 6, né? Então, peguei todos os elementos aqui do meu domínio, substituí por x aqui e obtive o resultado que é o meu contradomínio. Nesse caso aqui, recordando, né, essa função é o que? É uma função, né, g de A para C. Nós podemos classificar ela da seguinte forma, como uma função o quê? Ela é uma função injetora. Por que é uma função injetora? Porque todos os elementos do meu domínio estão se correspondendo com o meu contradomínio apenas uma vez. Olha só, né? O menos 4 se corresponde com o menos 3, o 4 com 5, o 0 com 1 e
o 5 com o 6, né? Então tem um par ordenado aí. 4, menos 4 e menos 3, menos 4 em x e menos 3 em y, 4 em x e 5 em y, 0 em x, 1 em y, 5 em x e 6 em y. Então, nesse caso aqui, ela é uma função injetora. Ela não é sobrejetora por quê? Porque aqui o menos 4 e o 8 do meu contradomínio não está se relacionando com ninguém. E ela não entra naquela regra onde que diz, olha, que o conjunto, né, que é a imagem da minha função, tem que ser igual ao meu contradomínio. Nesse caso aqui ela é diferente. A imagem da minha função é diferente do meu contradomínio, porque a minha imagem é menos 3, 5, 1 e 6, e o meu contradomínio é menos 3, 5, 1, menos 4, 6 e 8. Então, por esse motivo, ela não é sobrejetora, ela é apenas injetora, né? Então, ela não é sobrejetora nem bijetora, ela é apenas uma função injetora. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo para ficar mais fácil da gente visualizar. Olha só, a função h, né, de a para d, tal que f de x igual a x mais 4. Então, vou pegar o meu conjunto A, que é lá menos 4, 4, 0 e 5. Já coloquei ali. E vou pegar o meu conjunto D, que vai ser o meu contradomínio, né? Uma vez que eu estou respeitando essa regrinha aqui que diz que é de A para D, né? Que é de A para D. Se fosse ao contrário, se fosse de D para A, então D passaria a ser o meu domínio e A passaria a ser o meu contradomínio. Mas como não é, aqui no nosso exercício ela é de A para D, né? Olha a flechinha aqui, o sentido da flecha, né? Então ela está dizendo, olha, de A, a função de A para B. Então está saindo de A com direção a D. Então, por isso que ela é uma função de A para D. Então, aqui na nossa regrinha aqui da função, né? Nessa função aqui, ela diz o seguinte: f de x é igual a x mais 4. Então, eu vou substituir. Quem é x? Não é o meu conjunto A, que é o meu conjunto domínio. Então, eu vou substituir os elementos do meu conjunto domínio aqui e vou obter o resultado da minha função aqui. Vai ser quem? Vai ser o meu conjunto, vai ser com quem ele vai se relacionar aqui no meu contradomínio, né? Lembrando que aqui, esse resultado que eu obtenho aqui da função é sempre y, né? Então sempre vai ser y. Eu estou calculando x aqui, mas eu encontro na verdade o y. Então vamos lá, né? Então, menos 4, né? Então substituo aqui, menos 4 mais 4. Então, se eu tenho 4 e devo 4, então eu vou ficar com 0, né? Então, menos 4 mais 4, regra de sinal. Se eu tenho menos 4, se eu tenho 4 e devo 4, então eu vou ficar com 0. Aí vamos lá, substituindo o x novamente, 4, né, mais 4 igual a 8. Olha só que legal, né? 4 mais 4, 8. 0 mais 4, então 0 aqui, mais 4 igual a 4. Não tinha nada, ganhei 4, continuo com 4. E 5 mais 4 é igual a 9, né? 5 mais 4 igual a 9. Lembrando que isso aqui, se eu fosse jogar num gráfico, né? Se eu fosse pôr no gráfico, eu teria os pontos, né? Teria ali os pontos cartesianos, né? Teria ali os pontos que eu teria. Esses aqui seriam os pontos de x e esses aqui seriam os pontos de y, né? No meu plano cartesiano.
E aqui, né, seria o par ordenado. Menos 4 e 0, 4 e 8, 0 e 4, 5 e 9. Disso aí a gente não vai ver agora. É só lembrando, se a gente quisesse, se nós quiséssemos colocar isso aqui num gráfico, ficaria dessa forma, né? Esses pontos, né? Esses pares ordenados. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver que tipo de função é essa. Opa, lembrando lá, eu já vi aqui, já matei de cara aqui. Vou olhar aqui pelo meu domínio. Eu já sei que ela é injetora. Por que ela é injetora? Porque todos os elementos do meu domínio se correspondem uma única vez com o meu contradomínio. Ou seja, x1 é diferente de x2. Por que ele fala que é diferente? Porque olha aqui, ó, vamos botar aqui que o menos 4 é meu x1, né, meu primeiro elemento de x. Eles se correspondem com 0. O meu segundo elemento se corresponde com 8. Então, o meu x1 é diferente de x2. Tá? Então, aí já começa. Então, eu já sei que é uma função injetora. Todos os elementos se correspondem uma única vez com os elementos do meu contradomínio. Legal, então eu já sei que ela é uma função injetora. E aí, será que ela é sobrejetora? Sim, ela é sobrejetora. Por quê? Olha aqui, ela diz o seguinte: todos os elementos do meu contradomínio se relacionam com os elementos do meu domínio, né? Então ela está aqui, ó, né? Todos os elementos se relacionam, todos os elementos do meu contradomínio se relacionam com o meu domínio. E o meu conjunto imagem, a minha imagem da minha função, é igual ao meu contradomínio. Quem é a minha imagem aqui? É o 0, 8, 4 e o 9. Né? Então isso aqui é a minha imagem. E a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Então ela é uma função injetora e sobrejetora. Então nós podemos resumir isso aí falando o seguinte: olha, ela é uma H, a função H é uma função bijetora. Por quê? Porque ela é tanto injetora quanto bijetora. Bem, isso era o que eu queria passar para vocês aí em relação à função. O que é uma função sobrejetora, uma função injetora, né? E uma função bijetora. Então tudo isso aí nós vimos aqui. E podemos também representar ela no diagrama de flechas, né? Então nós tivemos aí a representação da função no diagrama de flechas. Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? E até a próxima matéria aí, ok?